Opa, então seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo, na verdade mais um curso online que eu estou trazendo para você aqui no meu canal no YouTube. Sou o Ederson Deda, técnico de segurança do trabalho, e é um prazer muito grande receber você aqui que é um profissional de saúde e segurança do trabalho, assim como eu, um profissional do SESMIT. Aliás, este curso aqui, que eu vou dividir em praticamente 4 ou 5 aulas, é exatamente para falar dos profissionais do SESMIT. É exatamente um curso onde nós vamos estudar juntos a fundo a NR4, que trata dos serviços especializados em segurança e medicina do trabalho, que é representado aí pela sigla SESMIT. Trata exatamente sobre qual é o campo de aplicação do SESMIT, quais são as obrigatoriedades do SESMIT, como dimensionar um SESMIT, quais são as modalidades de SESMIT. Eu resolvi fazer este curso aqui para você, que é um profissional SST assim como eu, porque eu recebo muitas perguntas exatamente sobre o que é o SESMIT, quais são os profissionais que pertencem ao SESMIT, como dimensionar o SESMIT, quais são os tipos de SESMIT que tem. E de uma forma direta eu quero responder essas perguntas com a NR4, porque eu já vou direto aí na fonte. Então, com a NR4 que está aberta aí na sua tela e, obviamente, se você já faz curso comigo, você já fez algum curso comigo, com os meus slides de apoio, nós vamos estudar juntos aí a fundo a NR4, que trata dos serviços especializados em segurança e em medicina do trabalho. Sou Ederson Deda, mais uma vez é um prazer receber você aqui. Se você é um técnico de segurança, se você é um profissional engenheiro de segurança, se você é um profissional médico do trabalho, se você é um profissional técnico de enfermagem, enfermeiro, você precisa entender tudo sobre o SESMIT, o serviço especializado em segurança e em medicina do trabalho, e nós vamos fazer esse estudo a fundo aqui com a ajuda da NR4 e com a ajuda dos meus slides. Muita atenção, modo aula. Se você já faz curso comigo, você já sabe o que é o modo aula. Preste muita atenção aqui, esquece o WhatsApp, deixa para lá o Facebook, deixa para postar aquela foto no Instagram. Depois, vamos juntos estudar a NR4, a norma regulamentadora de número 4, que trata do SESMIT. Todas as normas regulamentadoras, elas têm o título aqui, quando que ela foi publicada. No caso aqui, nós temos o título Serviços Especializados em Segurança e em Medicina do Trabalho. Essa NR4 ela foi publicada em 8 de junho de 1978. Depois disso, nós temos as alterações que foram trazidas para essa norma através de leis, né? Portarias. E a última alteração que nós temos dela, da NR4, se você clicar aqui, já vai abrir a portaria de número 4.219 de dezembro de 2022. Essa é a última alteração da norma. Depois dessas alterações, nós temos o sumário, ou seja, o que a norma vai trazer para a gente. Por exemplo, o sumário aqui vai falar objetivo, campo de aplicação, competência, composição e funcionamento do SESMIT, modalidades do SESMIT, dimensionamento, registro do SESMIT, disposições finais e os anexos aqui do da NR4, que neste caso é da relação da Classificação Nacional de Atividades Econômicas, e o anexo 2, que trata do dimensionamento do SESMIT. É um anexo que nos ajuda a entender se a empresa precisa ou não ter SESMIT direto, tá bom? É importante entender, ainda que a empresa não tenha SESMIT direto, ou seja, empregados que são da área do SESMIT, elas precisam executar todas as ações relacionadas à saúde e segurança do trabalho de forma obrigatória. Tudo bem? Então, só esse adendo aí. Hoje nós vamos estudar esses dois itens aqui, mais uma vez, com a ajuda da norma. Vamos ler a norma e depois nós vamos aí para os meus slides de apoio para que você possa compreender de uma forma aí mais profunda a NR4. Beleza? Então, modo aula total, tá? Fica aí comigo porque é importante que você entenda tudo sobre a NR4. 4.1. Esta norma estabelece os parâmetros e os requisitos para a constituição e manutenção dos serviços especializados em segurança e medicina do trabalho SESMIT, com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador. Então, para que serve o SESMIT? O SESMIT ele tem uma função muito importante na empresa, que é exatamente promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador, que nós chamamos aí popularmente de saúde e segurança do trabalho.
Este é o objetivo do SESMIT. Esse é o objetivo dos profissionais de saúde e segurança do trabalho, que nós chamamos, assim como tem a área de RH, assim como tem a área do financeiro, assim como tem a área da operação, nós temos uma área dentro da empresa. E obviamente você vai ver que dentro do dimensionamento, né, tem que ser direto ou contratado. Por isso que eu falo que que independente de ter SESMIT ou não, a empresa ela precisa cumprir os requisitos relacionados à saúde e segurança do trabalho. É importante ter esta área, ainda que seja contratado, beleza? Ainda que não haja uma obrigatoriedade de ter como empregado, a empresa precisa cumprir estes procedimentos e normalmente esses procedimentos são feitos por um SESMIT. A empresa pode não precisar ter um SESMIT constituído, mas é um SESMIT quem vai fazer um treinamento, é um SESMIT que vai fazer uma documentação, é um SESMIT que vai dar diretrizes para que essa empresa possa caminhar com segurança com estes colaboradores. É exatamente essa área que tem aí este objetivo. Tudo bem? Então, muita atenção. 4.2. 4.2.1. As organizações e os órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como os órgãos dos poderes legislativo e judiciário e do Ministério Público, que possuam empregados regidos pelo Decreto-Lei número 5.452, de 1º de maio de 1943, que é nada mais nada menos do que a CLT, né? Devem constituir e manter SESMIT no local de trabalho nos termos definidos desta norma regulamentadora. Então, o que está falando aqui? As organizações, sejam elas administração direta, indireta, poder legislativo, poder judiciário, que têm empregados regidos pela CLT, que têm empregados registrados pela CLT, que são seletistas, elas precisam constituir o serviço especializado de saúde e segurança, o serviço especializado de engenharia e segurança e medicina do trabalho, tá? O SESMIT. Muita dúvida surge aqui quando a gente fala de administração pública que é direta e que é indireta, né? Eu sempre recebo essa dúvida, Ederson. Eu estava lendo aí a norma regulamentadora de número 4, o que seria essa administração direta e indireta? Olha só, a administração direta, quando a gente fala de órgãos públicos de administração direta, eles são, de uma forma ou de outra, é meio redundante falar isso, mas eles são diretamente ligados ao Estado. Eles são diretamente coordenados pelo Estado. Então eu vou falar para você, por exemplo, das secretarias, dos ministérios, das câmaras, a Câmara dos Deputados, Senado Federal, ou seja, não existe um meio termo entre o Estado e eles. Eles são o Estado diretamente, ou eles são coordenados pelo Estado diretamente. Também precisa ter SESMIT. Quando eu falo de administração indireta, são órgãos que são descentralizados do Estado. Eles são coordenados pelo Estado, mas eles são descentralizados do Estado. Autarquias, empresas públicas, fundações públicas. Eu vou dar um exemplo para você, tá? De administração indireta. Eu me lembro que praticamente aí uns 8 anos atrás, eu participei de um concurso, na verdade eu participei de foi um contrato de emergência para poder ser técnico de segurança do trabalho de uma autarquia hospitalar. Ou seja, aqui em São Paulo, eles abriram aí algumas vagas de técnico de segurança do trabalho e eu fui trabalhar no Hospital Campo Limpo, aqui em São Paulo, como técnico de segurança do trabalho. Então veja, eu trabalhei para o Estado, mas é como se o Estado tivesse empresas. Então, quando eu falo que o Estado ele tem empresas, significa que é uma administração indireta, entendeu? Então eu trabalhei para o Estado, porém eu fiquei 3, 4 meses lá, né? Era um contrato de emergência até abrir o concurso público, e essas autarquias hospitalares, que são os hospitais que o governo de São Paulo coordena, são a administração indireta. Beleza? Eu não trabalhei, por exemplo, para a Câmara dos Deputados. Eu não estava trabalhando para a administração direta. Eu estava trabalhando
para uma autarquia hospitalar, prestando serviço ali como técnico de segurança do trabalho, onde eu fiquei algum tempinho lá prestando serviço, tá? Então, ambas essas administrações, diretas ou indiretas, eu espero que eu tenha respondido isso, muitas pessoas, muitos profissionais me perguntam isso, tá? Eles precisam ter SESMIT, ou pelo menos contratar SESMIT de acordo com o dimensionamento que a gente vai ver aí mais à frente, tudo bem? E outra questão que é importante, o que está falando aqui, ó? Essa administração direta, indireta, o poder legislativo, judiciário, eles têm seletista, ele tem pessoa registrada lá em carteira, precisa ter saúde e segurança do trabalho, precisa ter SESMIT. Tudo bem? Então, aqui, ó, outra questão muito importante. Nos termos previstos em lei, aplica-se o disposto nesta NR a outras relações jurídicas de trabalho. Então, além de seletista, e aí obviamente a gente vai ter aí a ajuda do nosso slide, as normas regulamentadoras, de uma forma direta, elas são para seletistas, tá? De uma forma direta, as NRs, elas são para empresas, sejam elas públicas ou privadas, que têm profissionais regidos pela CLT, registrados em carteira. Mas o que a norma está falando aqui para a gente? Ó, nos termos previstos em lei, aplica-se o disposto desta NR, ou seja, esta NR4, a outras relações jurídicas também. O que são outras relações jurídicas? Quando a gente fala de outras relações jurídicas, conceitua-se como uma ligação entre dois ou mais sujeitos ou empresa, em razão de um fato previsto no ordenamento jurídico. Então, quando a gente fala de outras relações jurídicas, além de CLT, quando a gente está falando aí de NR4, você pode utilizar para as outras normas regulamentadoras também, órgãos públicos precisam também se atentar ao que diz a NR4, tendo também a sua lei, de repente, específica para esses órgãos públicos. Cooperativas que não são CLT também precisam se atentar à NR4. Trabalhadores avulsos também precisam se atentar à NR4. Empregados domésticos ou empregadores, né, a gente poderia colocar até aqui que ficaria melhor, também precisam se atentar à NR4. Ou seja, não é só regidos pela CLT, não é só empresas que têm trabalhadores registrados em carteira que precisam se atentar ao que diz a NR4. Outras relações jurídicas, cooperativas, autônomos, empregadores domésticos, também precisam se atentar ao que diz a NR4 e ter isso como um requisito mínimo para poder executar as ações de saúde e segurança do trabalho. Tudo bem? Então, só para você ter mais ou menos uma ideia, é o que diz aqui, ó, nos termos previstos em lei, aplica-se o disposto nesta NR a outras relações jurídicas de trabalho. Beleza? Nós vamos parar até aqui. Tá, eu espero que você tenha entendido isso. Eu falei para você que a gente sempre vai fazer assim neste curso online de NR4 SESMIT. Eu vou ler a norma com você e aí eu vou para o slide lá para que você possa compreender, né, o que de repente não ficar claro para você. Vou ler a norma, vamos para o slide, ler a norma, vamos para o slide, para que fique bem claro na sua mente aí o que está trazendo a NR4. Agora eu quero apresentar aqui para você o meu mais novo curso online, chamado Investigação e Análise de Acidentes do Trabalho. Se você é um profissional de saúde e segurança do trabalho, você precisa entender tudo sobre como investigar e como analisar acidentes do trabalho. Para isso eu criei um curso que eu vou te ensinar do zero, pegar na sua mão, com exemplos reais de acidente do trabalho, com 3 metodologias, com muito material de apoio. Eu vou te dar muitos bônus dentro deste curso e nós vamos, na prática, com a ajuda inclusive de um super formulário de coleta de dados, também de um formulário de gerenciamento de ações, investigar e analisar acidentes do trabalho. Eu tenho a metodologia Ishikawa, que são a metodologia 6Ms, eu tenho a metodologia Árvore de Causa, eu tenho a metodologia dos 5 porquês, acidentes reais. É um curso com certificado, válido em todo o território nacional. É um curso que você vai ter garantia. Basta você clicar aqui, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá, para que você possa adquirir o curso Investigação e Análise de Acidente do Trabalho por somente R$ 197.
e ele estava de 297 para 197 reais. Você pode parcelar em até 10 vezes no cartão, pode fazer no boleto, e se você quiser fazer no Pix, você pode me chamar aqui neste número de WhatsApp, que é o 96297-1207 DDD 11, tá? Eu vou deixar o link aqui, ó, dessa página para você que você possa ver tudo que tem dentro do curso Investigação e Análise de Acidente do Trabalho e ser também o meu aluno, assim como outros profissionais de saúde e segurança do trabalho, dentro do curso de Investigação e Análise de Acidente do Trabalho. É o profissional de SST que lidera a investigação. Normalmente, em muitas empresas que eu trabalhei, né, você não faz a investigação, mas você precisa treinar os outros colaboradores para poder fazer a investigação. Mas em muitas empresas é o profissional de SST, sim, é o profissional do SESBIT que lidera a investigação e análise de acidente do trabalho, tá? Vou deixar o link aqui embaixo. 10 módulos, todo feito em videoaula, e para que você possa ser também o meu aluno, aí, juntar-se a outros profissionais do SESMIT e ser o meu aluno dentro do curso de Investigação e Análise de Acidente do Trabalho, tá bom? Link aqui embaixo. E na próxima aula nós vamos entrar aí no item 4.3, provavelmente 4.3, 4.4 a gente já vai estudar na próxima aula no nosso curso online do SESMIT, curso online da NR4. Espero você na próxima aula, abraços e Deus abençoe.